Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro, está no ar mais uma edição do seu jornal diário via web, aqui direto dos estúdios do blog Jequié Repórter, para você que nos acompanha nas diversas redes sociais, Facebook, também no YouTube. Siga o nosso Instagram, todas as redes sociais é Jequié Repórter, e o programa Hora de Notícias vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 9 horas até as 10 horas, deixando você bem melhor informado com notícias aqui da Cidade Sol. Cidade Sol que está bem chuvosa nesse mês, a gente está acompanhando, chovendo todo dia.
Hoje ainda tem previsão de chuva até a semana que vem, mas daqui a pouco retorna o calor. Então vamos começar mais um programa. Um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes. Sexta-feira, já estamos aí no mês de novembro, faltando menos de 10 dias para as eleições. O tempo está passando rápido, viu, Wilson? Né? Bom dia para você, Rony. 9 dias exatos, né? E é uma eleição que, por tudo que a gente já tem visto, comentado, ela deve agora, nessa reta final, né, ela tomar um corpo assim de decisões, porque eu sinto, pelo menos aqui em Jiqué, onde nós convivemos, uma certa ainda indecisão. Isso é um fato assim que a gente observa, viu? Uma certa indecisão do eleitor. Muitos já têm sua definição, têm sua decisão tomada, né, em quem vai votar. Mas muita gente ainda demonstra, não está muito convicto na hora do voto em quem vai votar. Então, tudo quando acontece uma eleição dessa forma, dessa maneira, tudo ainda pode, logicamente, acontecer, né? E a gente está aqui para isso, para ouvir, para trazer essas informações e comentar um pouco desse assunto. Um abraço aí para todo mundo que está sintonizado com a gente. Nós vamos aos números da Covid-19 em Jiqué, no dia de ontem, registrando 2 óbitos. Exatamente, Wilson Novaes. Vamos colocar aqui na tela do blog GQ Repórter o boletim da Prefeitura divulgado ontem. A gente tem aqui 2 óbitos e novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Jequié. Esse boletim foi publicado ontem, na quinta-feira. O número de casos confirmados está em 6.331, sendo que o número de casos recuperados, 6.005, fazendo um total de casos ativos, 169. Foram confirmados 9 casos nas últimas 24 horas. A gente teve aqui, registro de 2 óbitos aqui em Jequié, sendo que foi um homem de 70 anos, residente do Joaquim Romão, portador de diabetes, ocorrido no Hospital São Vicente, e outro, um homem de 79 anos, residente do loteamento Água Branca, portador de doença pulmonar crônica, ocorrido no Hospital Geral Prado Valadares. Então esse foi o boletim de ontem. A taxa de ocupação UTI adulto está em 55,17, sendo que 8 leitos foram ocupados por residentes de Jequié e 8 por pessoas de outros municípios. Então tá aí, este foi o boletim de ontem. 2 óbitos registrados. Jequié já tem um total de 157 óbitos por residência. É o número total de óbitos aqui na cidade de Jequié, Wilson, chegando a quase a marca de 160 pessoas que faleceram devido a essa doença, que ontem levou um humorista muito querido aqui da Bahia, não foi? É muito conhecido, né? Diz que é o rei do Facebook, né? Que o Jotinha, né? A garota propaganda do Bahia. Eu vi o Jotinha uma única vez, ele no estádio Valdomiro Borges, na decisão do Campeonato Baiano da Série B em 2017. Ele entrou no estádio e, inclusive, quando ele adentrou lá na arquibancada e tal, nos braços ou no ombro, né, do Val Baiano. Val Baiano. Falando lá, cumprimentando a torcida, muito conhecido, né, pelo trabalho que ele fazia, pelo tipo característico dele, assim, bem curioso, 52 anos, e faleceu, não resistiu à Covid, né? No primeiro momento, falaram que não era Covid e tal, internou lá no INCAR, que é o hospital lá de Santo Antônio de Jesus, mas é uma notícia que tem repercussão em todo o país. O UOL, o Globo News, o GE, todos divulgaram a notícia da morte do Jotinha, ele que era de Elísio Medrado, município aqui do Vale do Jiquiriçá, mas ele tinha uma vinculação muito próxima em Salvador e também na cidade de Santo Antônio de Jesus, e registrando, lamentando, né, a morte desse cidadão que a gente ontem tomou conhecimento já no final da tarde, quando o comunicado foi confirmado pelo secretário de Saúde do Estado da Bahia. Se eu não me engano, eu acho que foi o filho dele, alguma pessoa da família dele. Sobrinho, né? Publicou nas redes sociais um vídeo chorando, muito triste. Tinha acabado de receber a notícia da morte do Jotinha. Ele tinham tentado até abrir uma campanha para custear o hospital e tudo mais. O Jotinha, de fato, era muito conhecido. Ele tem foto com o Neymar, tem foto com
com diversos jogadores. Ele era muito conhecido nesse meio futebolístico. Tanto que o Bahia aproveitou essa imagem dele para a campanha do sócio-torcedor. Porque ele dizia que era o time do coração. Isso, aí ele, mas é aquele jeito história, engraçado. Até o tipo físico dele, Sim. né? A estética dele era muito estranha, diferente, né? Das demais. Então, e ele muito criativo e muito inteligente. Sim. Ele usou isso que poderia ser desfavorável a ele, favoravelmente nas redes sociais. Claro. Então, isso, ele fazia comerciais de lojas, fazia aquelas estações que usava muito o TikTok, tudo isso fez ele tornar-se uma figura pública muito conhecida e agora, lamentavelmente, né, fazer esse registro aí, felizmente, do seu falecimento. Sem dúvida. Você citou esse fato dele utilizar isso que poderia ser considerado um defeito, o tamanho dele, mas ele para o bem, para o humor, né? E isso me lembrou a entrevista que eu ouvi ontem do Jô Soares, numa entrevista antiga, com o José Vasconcelos, o Paulo Silvino e o Chico Anísio. E ele perguntou para o José Vasconcelos, quando você descobriu que queria ser humorista? Eu falei, me olhei no espelho. Para quem não sabe, o José Vasconcelos já tem uma cara engraçada, né? Que ele tinha um narigão, um olho assim fundo, então... ele fazia sempre a figura dos gagos, né? Isso. Isso, porque exato. você tem que usar, tem um fato característico, deixando aí o Jotinha com o nosso lamento, né, pela sua morte, mas a gente lembra daquele caso da Gaga de Ilhéus. A Gaga de Ilhéus. A Gaga de Ilhéus é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme para falar, né? Uma dificuldade para se expressar e que ao invés de servir como uma figura que para as pessoas fazerem bullying, para as pessoas brincarem com ela, ela descobriu o outro lado. Ela foi para a Record, foi para outros canais de televisão e sobrevive hoje no YouTube, na internet. Você vê ela fazendo reportagens de rua, a maneira dela, e as pessoas têm que criar formas, né? Sim. Logicamente, a vida é que lhe dá essa oportunidade. Acabou muitas vezes aquela história da... Eu me lembro, Rony, lembrando um pouco das coisas, eu sempre trago algumas rememorações, de que era uma maneira muito característica na vida que pessoas cegas, com deficiência, ficavam na porta da igreja. Eu me lembro bem na festa de Santo Antônio aqui em Jiqué, mês de junho, muitas pessoas compravam queijo de cuia que vem com aquele queijo de cuia tradicional, né? É o Palmira que vinha com aquela... parte vermelha. Vermelha, aquela caixa de Flandres, sei lá, de algum produto. E aquela caixa ali servia como o local para eles colocarem a moeda. Uma esmola, pelo amor de Deus, o ceguinho, uma esmola. As escadarias da Catedral de Santo Antônio, isso eu estou citando aqui de Jiqué, porque eu via isso. E me chamava a atenção, um menino, indo acompanhar minha mãe, Dona Zilda, nos 13 dias da festa de Santo Antônio, minha mãe me levava. Duas coisas que ficaram marcadas na minha vida na festa de Santo Antônio. Era aquela quermesse que tinha os coelhos, que soltavam o coelho para ver em casinha que entrava, tinha um número e alguém ganhava, eu era fã daquilo. A questão dessas pessoas que pediam esmola por serem com alguma deficiência e a questão dos foguetes que naquele tempo tinham a vara. O foguete subia e depois caía uma vara que ficava todo mundo observando onde aquela vara caía, porque se pegasse na cabeça eu morria de medo daquilo. Ela descia numa velocidade. São 3 coisas que me marcaram ao longo de minha infância indo acompanhar minha mãe na festa de Santo Antônio aqui em Jiqué. Belas festas de Santo Antônio. Mas vamos voltar ao caso da esmola. E aí, eles pediam com aquela cuia, você jogava a moeda e ela fazia a zoadinha, ali dentro, ela estava dando a esmola. Com o tempo, e aí vieram muitos trabalhos, eu destaco o trabalho da GES, da DEFIG, dessas entidades todas, foram mudando, o mundo mudou e as pessoas mudaram. Um deficiente visual, um deficiente físico, uma pessoa que tenha qualquer problema, né, para se expressar, já não é mais aquela pessoa para ser digna de pena. Essas pessoas crescem na vida, se desenvolvem, tornam-se grandes profissionais e acaba com essa história de uma esmola, pelo amor de Deus. Tem até um caso característico que diz que na porta da catedral tinham 2 pessoas pedindo esmola com aquela cuia do queijo, né? De Flandre, sei lá, de que produz, alumínio. Não é alumínio, não, é Flandre. E os 2 pedindo ali. E um cidadão maldoso chegou e pegou, tinham 2, pegou uma moeda e falou assim,
pegou a moeda e disse: eu estou colocando aqui uma moeda de R$1 para vocês dividirem. Não era R$1, não. De tanto para dividir entre os dois. Aí foi uma guerra e era uma pequenininha que não dava para dividir. Né? Mas os caras, foi você que recebeu de R$1. Isso era uma piada na época. Mas o que eu quero dizer com isso é que o mundo evoluiu nesse ponto e essas pessoas que poderiam servir apenas para o bullying, para a brincadeira, para a compaixão das pessoas, hoje são pessoas altamente úteis. Isso foi um dos ganhos que o mundo trouxe, muito significativo, né? Que essas pessoas hoje têm grandes profissionais em todas as áreas, com deficiência física, visual, artistas, que também se transformam a partir daí, e tem atletas, a gente entrevistou tantos atletas aqui. As Paralimpíadas. A gente recebeu o pessoal da Jess Wilson. Eu lembro que tinha uma jovem aqui que ela era fã de rádio, te escutava sempre, e ela mexeu no teu computador sem enxergar, ela sabia. Orientou, né? Exatamente, ela sabia os caminhos do computador e ela não enxergava, né? Ela não enxerga. E ela tinha produzido uma rádio web, ela criou uma rádio web que ela transmitia os programas delas utilizando o computador. Ela tinha toda uma manha para utilizar o computador, sem enxergar, sabia os comandos. Então, de fato, o mundo mudou e isso é positivo nesse sentido. O pessoal está enviando bom dia aqui, o Marcelo Ferreira falando, comenta a morte de Jotinha, comentamos agora, o Fabrício também, grande perca ontem do locutor Jotinha. Era muito querido o Jotinha, de fato, como a gente estava citando, de fato, ninguém esperava. Eu tomei um susto quando vi a notícia nas redes sociais dele. O pessoal lamentou muito. Então, é verdade. Muito triste, né? O Moacir Mascarenhas também enviando bom dia. Eliana Santana enviando bom dia. Mas pelo menos o time dele do coração, que era o Bahia apaixonado ontem, venceu por 4-0. Então também vai prestar sua homenagem ao Jotinha, ao Wilson Novaes. Verdade, um abraço aí para tudo. Eu vou, em homenageá-lo aqui, né, simbolizar na figura daqueles que acostumados a acompanhá-lo, né, a estar acompanhando o trabalho dele. Então, tá aí. É isso realmente o que marca na vida, nessa passagem rápida de todos, né? Essa é o que a gente deixa, é o legado que a gente pode deixar para as pessoas, e ele deixou. Vai deixar marcado, vai ser lembrado, né? E com certeza, por muito tempo, não vai se esquecer daquela figura característica, pelo que ele fazia, até porque hoje tem a facilidade que está na gravação, né? Está no vídeo e tal, para as pessoas acompanharem. Sem dúvida, Wilson Novaes. Começamos falando sobre as eleições que estão se aproximando. Ontem a gente entrevistou aqui o radialista Éder Ramos. Éder fez algumas análises importantes sobre a situação, mas acho que você levantou algo importante, Wilson. Eu estava conversando esses dias com um filho de uma candidata aqui em Jequié, e ele comentando exatamente sobre essas pesquisas que os vereadores e os candidatos vão fazendo entre eles para saber o panorama, né? E o que eles observam é que muita gente ainda não decidiu. Porque Jequié tem uma grande quantidade de eleitores, mas eles apontariam algo em torno de 30%, que ainda 30% até 40% que não decidiram quem vai votar. Quem não decidiram. Essa eleição, eu não entrando assim no... Quem somos nós, né, para querer entender esse comportamento do chamado novo normal, né? Mas o que a gente destaca é o seguinte: a gente ainda não sabe de como sairá, e essa eleição, um momento desse, essa forma de as pessoas em Covid, nessa situação do coronavírus, como elas enfrentarão essa eleição. Sim. Se elas realmente estão acreditando, se elas realmente confiam nas propostas. É uma série de situações que foram mudadas. E essas mudanças, elas são mudanças sistemáticas na vida da gente. Como sairemos das eleições? Vai ser da mesma forma que era em épocas passadas, quem fazia a maior carreata, quem tinha maior número de apoios, né? Quem tinha o discurso mais bonito, quem se expressava melhor nas redes sociais? Talvez não. Então é um momento para a gente avaliar, né? Vamos falar um pouco sobre Estados Unidos, que a eleição lá caminha para uma vitória do Biden, né? Sim. Pelas informações, ele virou sobre o Trump no estado que é decisivo, que é a Geórgia, desde ontem, e se vencer na Geórgia, pelas avaliações, Biden terá delegados suficientes para ser eleitos. A vantagem de Donald Trump cai para 18 votos na Pensilvânia.
e a população negra se mobilizou na Geórgia. Então, esses mapas que vêm sendo atualizados aí das eleições estado por estado mostra que pode haver essa, não sei se poderia ser chamado para eles lá zebra, né? São necessários 270 votos no colégio eleitoral para vencer. Sim. Né? Então, é esse o momento aí. Até o momento aqui, resultados eleitorais, a última atualização aqui que eu estou vendo, o Biden tem 264 votos, né, delegados, ou seja, 73 milhões, não é isso? 487.367 votos, isso, que representa 50,51%. O Trump, que é o atual presidente, tem 69.620.543 votos, 47,65%. Biden com 264 e Trump com 214, né? Então já tem aí uma diferença em favor de 50 votos de delegados, né? Isso, essa eleição é diferente, né, dos Estados Unidos, até a contagem chega até a ser engraçado. Você vê os vídeos de... ontem mesmo eu estava vendo várias mulheres contando, chegando as cartas, e foi uma eleição que bateu o recorde de votos nos Estados Unidos, porque lá não é obrigado a votar. Então existe até campanha comerciais, vote você também. Teve essa votação agora por correio devido à Covid-19. Então, recorde de votação, mobilização. Questionado, né? Esses votos pelo correio, muito questionado. Sim, o Trump questiona mesmo. Agora a questão é o seguinte, ele ganhou nesse mesmo sistema na eleição passada. E agora ele está questionando nessa, tentou até envolver o judiciário. Perdão. Mas a situação caminha para o Biden vencer. E outro detalhe é que esses resultados ainda perduram por alguns dias. Eles não deverão ser, assim, dizer hoje, venceu e parar tudo, parou a contagem de votos, nada disso. Ainda muita coisa tende a acontecer nesses próximos dias aí, definindo a eleição dos Estados Unidos com o presidente atual, né, na disputa, na luta aí para se reeleger, né, o pai do cantor Léo Santana, né, que é um dos ídolos da música, é um dos nomes aqui da música baiana, né, ele morreu na noite de ontem. É o senhor Lourival Cupertino de Santana, 68 anos. A assessoria de Léo Santana que está informando. Ocorreu em razão de um infarto fulminante. Seu Lourival, como era conhecido, esposa, 3 filhos e um neto. Morreu por volta das 23 horas em sua residência. Sepultamento hoje, com todos aqueles requisitos, né, que se referem à lacração de caixão, né, não ter cerimônia aberta, essa coisa toda. E está aí o pai do Léo Santana, né, que está aí nessa... Ele está sentido, né, o cantor, hoje, muito, né, com a morte do seu pai. Verdade. A Covid segue fazendo vítimas, né, Wilson? Tanto a nível nacional, como a gente citou o caso do Jotinha, pai do Léo Santana, agora em Salvador, e também aqui em Jequié. Apesar do tema, digamos assim, ter dado uma baixada no Brasil pela diminuição dos casos, por conta das eleições, mas as vítimas seguem acontecendo diariamente, gente, com notícia. Porque a gente fica observando, assim, pessoas que permanecem internadas, né? Então essas pessoas muitas vezes não conseguem se recuperar. Elas estão internadas e vão a óbito, né? Nesses casos, muitos idosos que estão internados, essa coisa toda, e as famílias sofrem muito com essa situação. O Fabrício Meira, ele faz aqui com tudo aquilo que a gente falou sobre esse ano eleitoral, como será o comportamento do eleitor, e diz assim: a abstenção vai ser a maior de todas as eleições em Jequié, na sua opinião, que vai ser uma abstenção muito alta. E a Joanice Oliveira Gomes manda um bom dia para a gente. Vamos observar isso. Eu também tinha essa suspeita, né? Até pela facilidade agora que você pode justificar pelo aplicativo, mas quando vai se aproximando as eleições, eu acho que vai ganhando corpo, a política, digamos, fica mais forte, e as pessoas podem até repensar em não justificar e, de fato, votar, né, Wilson? Vai ter toda aquela preparação, aquele esquema diferente, é indicado que os idosos vão votar primeiro, a partir das 7 horas, é isso? 7 horas já podem votar os idosos, né, logicamente,
E até pessoas também com qualquer tipo de enfermidade, comorbidade, podem votar. Não é obrigatório e também não é o privilégio, é questão de... Bom senso, né? Bom senso. Se a pessoa estiver lá, chegou uma pessoa idosa e tal, vou dar o lugar para ele votar, mas não impede que essa pessoa também possa votar nessas eleições. Eu tive ontem, Rony, com um vereador aqui de Jiquié. Não vou citar o nome, não. E foi uma conversa informal. Eu ia passando num determinado lugar e ele, Wilson, e aí nós começamos a conversar, coisa assim de 5 minutos. E ele me falou mais ou menos o que o eleitor está dizendo. Ele falou, rapaz, nunca presenciei nas eleições aqui de Jiquié, tanto quanto quando eu era cabo eleitoral, ele falando, né? Quando eu sou vereador, mais de um mandato, que houvesse uma rejeição tão significativa em relação a todos os candidatos. Ele me dizendo que ele avalia na conversa com os eleitores e com aqueles eleitores que eles já sabiam que eram eleitores dele, que ele vai na casa e tal, já tinha votado em eleições passadas, mas o sentimento que ele me revelou ontem é o sentimento de quem está assim, achando que está havendo um afastamento, uma falta talvez até de confiança do eleitorado para com o candidato. Ele não disse assim, com esse ou com aquele ou aquele outro, mas é um sentimento que a gente observa que paira entre todos os eleitores. Vai ter quem vote? Claro, não tem eleição que não vai comparecer alguém para votar, né? Mas ele se referindo ao que ele presencia nas ruas da cidade em relação às eleições desse ano. A gente fez uma entrevista, Wilson, essa semana, aqui eu e o jornalista Wilson Midler, com o advogado da UGU, o doutor Valdir Santos, lá, uma entrevista muito importante, muito bacana, está no YouTube, inclusive, quem quiser assistir. E ele tem feito, junto ao seu grupo, algumas pesquisas sobre o comportamento do eleitor, o comportamento do político. Eles propõem algumas práticas de transparência e ele vem indicando o seguinte, que a população, na visão dele, está fazendo a sua parte pelo seguinte fato, que foi constatado que está tendo uma grande alta taxa de renovação dos políticos, ou seja, tem muito político que está saindo e entrando novos políticos, então a população está de fato trocando os políticos que teoricamente não estão fazendo bom trabalho, mas ainda assim os problemas persistem dentro da política. Todo dia a gente tem notícia de corrupção ou algo do tipo. Isso casa com o comentário do professor Rosival Fagundes, inclusive um abraço para ele, já veio aqui algumas vezes. Ele comenta: o mundo precisa mudar elegendo uma nova geração de políticos honestos, justos e democráticos. Chega de populismo, nem da direita e nem da esquerda. E esse foi o questionamento que eu fiz ao doutor Valdir. Doutor Valdir, do jeito que as regras hoje estão expostas dentro da política, será que mesmo você colocando alguém bem intencionado ali dentro daquele meio, será que tem como fazer diferente? Porque essa é a minha dúvida. E ele explicava a importância da eleição para vereador, que muitas vezes a gente não tem nem ideia do tamanho dessa importância, porque às vezes as pessoas acham que vereador é para tapar buraco, sendo que não é para isso. Eles têm importância nas eleições para deputados, influenciam na criação de leis e também na fiscalização do prefeito. Então a gente tem que se ligar também nessa eleição para vereador, que é muito importante, que vai ser muito disputada aqui em Jequié, viu isso? Com certeza, são 320 alguma coisa, 330 candidatos para 19 vagas, sendo que 16 são os atuais que tentam a renovação de mais 4 anos de mandato. Outra coisa a ser também observada, Rony, quando a gente fala nessa questão da renovação política, é que praticamente tem boas pessoas. Nós entendemos que na sociedade tem, graças a Deus, e eu ainda entendo assim, a maioria são de boas pessoas. Sim. Imagine todo mundo fosse a banda ruim, a banda podre, né? Mas o que eu observo é um detalhe importante. Dentro da competição que a política às vezes vem tem um cidadão, seja ele político de muito tempo, conhecido e tal, ou não, mas sempre tem aquela máxima que diz assim: mais sujo do que pau de galinheiro. Aí todo mundo cai de pau em cima do sujeito. Mas se aquele sujeito, aquele indivíduo, todo mundo critica ele aqui no lado A.
Sim. Porque ele está no lado B. Se ele resolver dar uma volta por cima no lado B e dizer, não, eu vou para o lado A, o lado A aceita e diz, não, ele não era tão ruim como ele diz. Então, esse é que é o risco maior da política. Porque a política é a conveniência que o voto faz praticar. Em Jequié, nessa eleição desse ano, está acontecendo, talvez, um fato que vem revertido de um ineditismo. Um ineditismo na política de Jequié, que não é exatamente o ineditismo de agora. Todo mundo sabe que a máquina administrativa, vamos dizer assim, a prefeitura, por mais desgastada que ela esteve, e vamos aqui citar 3 últimos governos, desgastado no governo de Tânia, desgastado no de Luiz Amaral antes, no final, né? E desgastado agora no governo de Sérgio, ela ainda tem um poder de fogo. O que é o poder de fogo que o Wilson está se referindo? Poder de fogo, Rony, é o que ela pode representar daqueles votos daquelas pessoas que estão dependendo da gestão e dizem aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus... Olha, se eu perder aqui esse espaço, e eu não estando com o fulano, eu vou perder, eu tenho um risco de não ter um emprego que sustenta a família e tal, o seu direito também como cidadão de pensar na sua vida e na sua sobrevivência. Vamos ao caso. Então a prefeitura ela tem um poder, sim, daqueles também que são simpatizantes. Mas nas últimas eleições, eu estou citando essas 3 últimas, porque eu ainda poderia incluir a do próprio professor Reinaldo, que não foi candidato à reeleição. Os outros todos, assim como o Reinaldo foi uma opção também que ele fez, não quis ser candidato, não pôde ser, não quis. Todos não foram candidatos à reeleição. Terminaram as últimas gestões com graus assim de rejeição das suas gestões enormes. Porque todo prefeito, eu estou falando de prefeito, ele tem direito à reeleição. E ele é um candidato nato à reeleição. Ele tem um partido, eu sou prefeito, eu digo, não, eu vou tentar a reeleição. Ele tem a máquina, tem um aparato do poder público. E em Jequié está acontecendo alguma coisa para ser analisada, mas bem analisada. Eu não quero ser uma análise apenas política, não. Os últimos prefeitos, e a prefeita, né, e até o atual, que vai encerrar dia 31, não tem, eu vou dizer até na linguagem do jogo, cacife, para dizer assim, vou para uma reeleição. Falta o amparo que todos têm. Você vê quantas cidades aí tem prefeito tentando a reeleição, ganha ou perca, né? Um grande número, 5 mil e tantas cidades, deve ter aí uns 3 mil candidatos que vão tentar a reeleição. Em Jequié está acontecendo algo estranho. Nenhum tem, ou por opção ou por não ver, que poderia formar um grupo que fosse possível ser candidato à reeleição. Ou seja, 4 anos está sendo 4 anos de desastre político para muita gente. O caso mais específico, agora eu vou falar do período atual, que o prefeito entra, saiu, entrou o vice, voltou o prefeito e tal, Sérgio está aí prefeito, ainda acontece algo mais estranho ainda. Analisem bem vocês que estão aí nos acompanhando. Além do prefeito Sérgio não ser candidato à reeleição, que ele não poderia ser, porque ele já está reeleito, ele foi vice em condição de reeleito, até dizer que está com ele é ruim. Você vê que tem um candidato aí que está na hora política dizendo, eu não estou com o prefeito, eu tenho vergonha na cara. Isso quer dizer o seguinte, não me coloque do lado dele, que se colocar perde voto. Coisa assim que eu nunca vi. E ainda tem outro. O deputado Euclides, que é uma figura, diria assim, lendária da política de Jequié. Euclides vem de 7 mandatos de vereador, coloca aí vezes 4, 28 anos, e mais 4 de deputado. Né? 16. Some isso aí, é uma vida na política. É uma vida na política. Euclides já foi de vários partidos, e eu me lembro de Euclides no PFL, no PL, agora PDT, que é o partido que ele tem o comando, elege vereadores, uma bancada. E Euclides, da base governista, não tem apoio declarado ao candidato governista. Olha que, pense isso, analise isso que eu estou colocando. Ele não pode, ele está apoiando alguém. Claro que ele está, ele é da base governista. Não é? É muito sintomático que ele está apoiando alguém. O filho dele
mostra isso, que é o filho dele, é vereador, e provavelmente você vai ser reeleito, tem propaganda, todo mundo sabe, eu não vou entrar no mérito. Mas olhe bem, Euclides é para dizer que não está com o sujeito. Por quê? Porque Euclides, como político hábil que é, eu considero talvez o mais hábil aqui da cidade, considero, da política municipal, Euclides se juntou a Tânia, depois de ser o adversário de Tânia, e Euclides se juntou a Sérgio, dentro do governo de Sérgio, se afastou no final, tirou o pessoal dele, mas a gente sabe que é um afastamento superficial, né, para dar uma satisfação, e entrou no governo de Sérgio, com secretarias ao lado de Sérgio, no período em que ele era contra no início, porque ele apoiou Tadeu, do PDT, inclusive do partido dele, na disputa com o Sérgio. Isso inviabilizou. Eu ouço um candidato na hora, né, no horário político, dizer assim: estão fazendo fake news dizendo que eu estou com o Sérgio. Olhe bem, fake news, quer dizer, o crime é terrível se dizer que está. Eu queria ouvir ele dizer assim, eu gostaria de ouvir: estão fazendo uma fake news dizendo que eu estou com Euclides. E aí, como esses vereadores de Euclides iam conviver com ele? A não ser que chega numa sala fechada de: olha, eu estou falando isso aí, mas não leve em conta não, isso é só para o povo não ficar chateado. Essas são coisas que a política de Jiqué está revelando, que é preciso de uma análise. É preciso análise. A política de Jiqué está nesse nível, não é? E aí, eu não sei, é muito complicado e precisa ver o que vai ser Jiqué, as escolhas, porque a gente escolhe e depois convive com lamento. 4 anos chorando, 4 anos lamentando, né? Bem observado. É algo para ser estudado, viu, Wilson? Por que Jequié, as últimas candidaturas a prefeito, não teve reeleição? Como você citou, tem várias cidades, Itabuna, Ilhéus, se eu não me engano, também vai ter reeleição. Vitória da Conquista está tendo uma eleição bastante disputada entre o atual prefeito e o candidato do PT. Então, a gente, de fato, os municípios, os maiores assim, está tendo candidatos à reeleição, mas Jequié, nos últimos mandatos, não tiveram. Você lembra qual foi o último que tentou reeleição aqui, Wilson? O último candidato eleito, Roberto Brito. Roberto Brito, único. Se elegeu, passou 4 anos, se reelegeu, e depois ele fez uma articulação política que ele lançaria Tânia, que era secretária de saúde dele, e esposa também, para Tânia ser a candidata à sucessão dele. E manteve, então seria 4 anos dele mais 4 de Tânia. Quando a legislação eleitoral, para que ele pudesse lançar Tânia teria que ter divorciado dele no primeiro mandato dele, e não no segundo, quando ele se reelegeu. Aí ele buscou esse divórcio para dar direito de elegibilidade a Tânia. Mas aí a justiça, depois de análise, não. O advogado, Zé Reis, a Boboreira: ô, doutor Alberto, não pode ser candidato porque o senhor divorciou no segundo mandato. Aí, aqui mesmo, nesse espaço que nós estamos, no estúdio da Rádio 95, ele chegou um dia para mim pela manhã e perguntou assim: Tânia não vai poder ser candidata, eu vou fazer uma pesquisa. E vou ver o nome, aí eu tenho que lançar o nome do grupo. E surgiu o nome, quer dizer, já era um nome comentado, que foi até trabalhado para ser candidato a deputado estadual, Reinaldo Moura Pinheiro, secretário de Educação dele por 8 anos. E aí veio a candidatura do professor. Que naquele momento, você pediu para falar um pouco do passado, Roberto, que já tinha se celebrizado em Jiqué como um bom prefeito no primeiro mandato, não foi tão bom no segundo, aí foi presidente da União dos Municípios da Bahia, aí cresceu aquela vontade de ir além, ser deputado, aí muda muito, esqueceu um pouco do município, mas ele fez o quê? Ele tirou de vez do páreo, a turma até fazia um simbolismo, né? A Torre Gêmeas, Lomanto e Valdomiro. Ele conseguiu derrubar os dois que apoiaram ele no primeiro mandato. Então, para aquelas pessoas que viam Lomanto Júnior, a família Lomanto, e viam a família Borges com o seu Valdomiro, respeitáveis cidadãos, como o grande problema de Jiqué, quando o Roberto derrubou os dois, afastou dos dois, falou: agora a Jiqué segue. Não, Roberto foi ser presidente da UPB,
foi ser deputado federal, foi tentar, colocou o Reinaldo, tentou manter o governo de Reinaldo sob suas totais decisões. Com 2 anos, o Reinaldo se libertou disso, não são nem tão amigos hoje mais, e veio, ele só conseguiu colocar Tânia, tentou Tânia candidata, perdeu a primeira vez e conseguiu eleger depois de Luiz Amaral, que foi aquela... Tânia arrebatou os votos de Jiqué de uma forma, eu acho que você já está... Mais de 70%. Mais de 70%. Só teve uma pessoa que foi a Salvador, que para mim foi a grande surpresa. Quando chegou de Salvador, me chamou numa sala e me disse assim, não vai, Wilson, você é o candidato a prefeito. Rapaz, eu tomei um susto. Euclides Fernandes. Foi mesmo. Você, o que vai enfrentar a Tânia numa eleição... Rapaz, é uma questão estratégica política. Eu conversei com Jacques Wagner, com o Rui Costa, que era o deputado e tal, e vamos fazer uma composição. Você candidato para Tânia, não ser candidata única sim, né? Que teria chance totais de eleger. E não deu outra. Ele foi candidato contra a Tânia e perdeu a eleição. 2 anos e pouco depois, olha quem tá dentro do governo indicando secretários e andando para cima e para baixo com Tânia. E Roberto aí ficou só de Brasília dando as coordenadas, que talvez tenha sido a grande sepultura política naquele momento. Tudo pode voltar a acontecer, mas eu acho assim, foi o sepultamento político de Roberto. Foi aquela que eu estou dizendo, eu coloco o prefeito de quer e vou governar sempre. E não é assim. Governar por fax. Não vai, de longe, faça isso. Não, cada um sentou naquela cadeira. Ali você, ou é você. Porque quando vai para a cadeia, não é deputado que vai em seu lugar, não é governador, não é ninguém, é você. Não é que na hora que passar aí as agruras que o cara passa pelas coisas ou erradas ou erros que cometeu tecnicamente, quem vai pagar é ele. Né? Então é essa a situação. É essa. O nosso amigo aqui, Antônio Brito, que está acompanhando a gente, sempre acompanha a gente, faz um comentário importante. Ele fala, bom dia Wilson e Rony, esses mandatos de vereadores não deveria ser só de 8 anos para não virar profissão e diminuir esses roubos que vem tendo? É a pergunta dele. Antônio Brito, eu vou lhe responder da seguinte forma. Eu sou uma pessoa muito prático e incisivo em lei. Para mudar o vereador, essa questão dele poder se reeleger quantas vezes, tem que mudar o Congresso Nacional. Senador, que não é senador, se elege no Executivo, mas é um cargo legislativo, né? Ele tem 8 anos de mandato, pode se reeleger. Se ele viver aí, ele conseguir, se reelege. Deputado federal também, deputado estadual. Então a gente pensa sempre, o roubo ele é praticado até se for em 2, em 4, em 6 meses. Não é esse o problema. Em um mês os caras A questão aí é se mudar a lei, aí todos os legisladores, como também os prefeitos só podem eleger e reeleger, né? Isso. Até a reeleição já acabou, não foi? Parece que acabou. Parece que tinha uma mudança dessa, vamos ver se vai ser na próxima. O legislador não, ele pode se eleger. Inclusive em pleno mandato ele se reelege, né? Mas aí para mudar não pode mudar, só se os deputados lá, o Congresso, entender, vamos mudar só do vereador. Se ele fizer isso, ele perde o apoio do vereador, porque o vereador ajuda o deputado a se eleger, ajuda o senador a se eleger. É uma engrenagem que numa tacada só tem que mudar, então teria que mudar tudo, né? Teria que mudar tudo. E a mudança, a grande questão é que deveria partir deles, né? Partir deles no sentido de fazer essa mudança. Ninguém cria provas contra si. Exatamente. Ninguém vai legislar contra si. Eu duvido que eles iriam ir atrás disso. O Fabrício Meira comenta, estratégia política, eu vejo Euclides. Ele espera o candidato a prefeito ganhar e depois oferece sua base de vereadores de apoio. É isso. É uma das coisas que o torna forte, por isso que eu digo, para mim, tiro o chapéu como estrategista político. Posso não concordar com a forma dele de atuar. Aí é diferente. Aí é um direito que eu tenho. Agora, eu entendo que é um estrategista político. Ele agora mesmo, ele está na retaguarda. Ele não está aparecendo. Não aparece, ele não está aparecendo. Não. Se você perguntar hoje, cadê o Euclides? Ninguém vê. Não aparece, Ninguém vê, mas sabe que ele está bastidores, influenciando com o PDT. Filho dele, botando nas reuniões e tal. Filho dele, o Ramon. Ele está aí na política. Se ele eleger o PDT de Euclides, 3 vereadores ou 4,
Pode acontecer, né? É isso. Não tem mais coligação. Se ele eleger 3 vereadores e outros partidos elegerem, o tempo vai passar e vocês vão ouvir o que eu vou dizer aqui. Euclides vai tentar conquistar pelo menos mais alguns. Com algumas, né? Se ele for formando, como ele fez agora, pegou um bocadinho e colocou, ele vai ter um grupo forte. E o prefeito, não tem essa do prefeito, o executivo, entender que ele não depende do legislativo. É a maior bobeira que alguém que pretende entrar na política. Eu não vou depender do legislativo. Comigo, você sabe que não é assim. Se você não atender, mas eu vou fazer assim, ótimo, tente e depois me conte qual vai ser o resultado. E Euclides vai ter esse poder de fogo. Ele tem 2 poderes de fogo. Primeiro é que ele tem muito apoio, tem muito vereador que pode se eleger no partido dele e tem uma emissora de rádio. Emissora de rádio que vai para cima e a opinião pública muitas vezes vai atrás, né? Infelizmente, a opinião pública às vezes não observa bem como é que as coisas estão sendo direcionadas, porque não é nada mais desagradável, por exemplo, eu digo isso, de você estar num veículo de imprensa, eu falo mal de Brainer. Brainer é o candidato. Brainer não presta, não dou oportunidade nem de Brainer se defender. De uma hora para outra, eu entro aqui e digo, o Brainer é bom demais, o meu amigo Brainer. Você que está do outro lado, você não é capaz de dizer assim, rapaz, aí tem coisa errada. Por que houve essa mudança tão radical, né? De não aceitar Brainer, de repente, eu estou citando até você, Brainer, que não tem nada a ver com esse negócio, né? Mas é assim. É o jogo político. O Paulo Muniz está aqui acompanhando a gente, falando, esse jornalista é muito sensato em suas palavras e coeso. Mandando aí um alô para você. Obrigado a você, amigo. Eu espero poder, né? É uma contribuição que eu dou à minha terra. Eu sou jiqueense de convicção, de ter nascido e de ter convicção de que sou jiqueense. E eu conheço um pouco, não conheço tudo. Eu estou vendo tanta coisa nova aí, mas que não me causa inveja, viu? Eu estou vendo muita coisa aí que dizem que é novo, que está me metendo um certo temor. Se eu fosse mais novo, acho que eu, sei lá, eu não ia confiar, ficar por aqui, não. O cara diz aqui, usa um termo aqui, malemos sobre o deputado, mas eu não vou, está escrito, eu não vou falar nada, não. E o Fabrício Meira, bom exemplo, né? Que ele fala, né, que é igual Lula e Ciro, hoje já são amigos, rapaz. Que coisa, né, rapaz? Quer dizer, principalmente o Ciro, com a espoleta louca, detonou o Novo Baianos, Lula, né? Novo Baiano. Novo Baiano, porque um dia é amor à primeira vista, né? E disse que vem morar agora em Lauro de Freitas, né? Isso. Começar a vida nova. Bem, né? Vida nova. E aí, tá agora com o Ciro, olha, vamos dar uma trégua. Porque qual é o problema deles dois? PDT dele e PT. Uma trégua visando as eleições de 2000. O Bolsonaro está liderando, teoricamente, né? Todos esses políticos, eles têm uma meta. Formar grupos fortes para derrubar a tentativa de reeleição de Bolsonaro. Então vale tudo. É aquilo que a gente diz da política. E que muitas vezes vale tudo, junta tudo de 2022, porque é por isso que algumas eleições municipais, não sei se você já está alcançando isso, precisa ter o maior número de municípios governados por prefeitos ligados ao sistema atual governamental, porque vem a eleição de 2022, que não tenha dúvida não. A eleição de 2022, ela já vai começar a ser tratada em junho de 2021, ou antes um pouco. Ela já vai começar a ser tratada. Por quê? Vamos falar de Bahia. Olhe bem, Rony. Rui Costa não é candidato a governador. Sim. Perfeito? Perfeito. Rui Costa o atual governador, já foi 2 vezes, não pode mais. Ele tem que apoiar alguém e talvez ser candidato ao Senado. A deputado federal ele já passou por lá. Não pode ficar sem mandato, né? Vai querer alguma coisa. Eles não querem ficar sem mandato. Então, olhe bem. Ele quer ser protagonista na Bahia eu já falei isso, do palanque de, como é o nome dele? Lula, que agora é o Novo Baiano. Novo Baiano. Imagina, Lauro de Freitas... Morar do lado de Wagner, parece. Perto de Wagner, ali né? Amigos. E aí,
vão fazer isso. Então, se acontecer, o que é que, logicamente, pensa, eu acredito, né? Nunca perguntei a ele, ser vice, se Lula for candidato, e com 80 anos, né? 80 anos. Isso, acho que ele vai chegar quase nessa faixa lá em 2022. 80 e tantos anos, e o cara ser vice de Lula, pô, bicho, Ele vai ter 77. Ele vai ter 77 anos em 2022. É só. Ele tem 75 então anos. O cara chegar lá é uma honra, né, para o político petista, né? Não duvido nada surgir essa chapa aí, Lula e Ciro. O Fabrício me pergunta, Wilson, você acredita numa junção? Não, eu acho muito difícil. Rui e Neto são polos divergentes, né? O Neto, a Semineto, ele provavelmente, ele já deu uma escapada na eleição passada, que ele perderia para o governo, para Rui. Ele, nessa próxima, ele vai tentar fortalecer se ele o candidato. Claro. Ele ganhar na eleição de Salvador, deve ganhar. se ele ganhar com o Bruno Reis, que é um ex-assessor dele, um deputado, um cara que acompanha ele há anos, ele vai se fortalecer demais. Demais. O Bruno, aí ele, né? Mas Bruno tem ainda um ano e tanto para não ter um desgaste grande para ele entrar bem na eleição. Porque se Rui perder em Salvador a eleição, o PT não faz a prefeitura de Salvador há anos. Tem tempo, hein? Há anos. Eu nem lembro se teve algum prefeito. Isso quando o PT estava no auge ainda, não fazia. Não faz. E se agora cair no colo de Rui, estou falando se uma possível derrota dos candidatos, que agora alguns já começam a colocar. Ontem eu vi mesmo uma entrevista de um cara do PSB, Leonel, ele disse assim, um dos erros nossos da oposição foi colocar muitos candidatos. Pulverizou. Sim. Se Denise não emplacar, quem é que vai ter que assumir? Rui. A candidatura que ele que colocou. Né? Foi ele que colocou e convenceu todo mundo pela força de ser. Agora muita gente vai dizer, tá vendo? Não ouviu, não aceitou, não quis e tal, se achou muito retardo. Então isso tudo vai ter, mas vamos lá. Não vamos fazer previsões antecipadas de nada. Né? Claro, porque política a gente sabe muda de um dia para o outro, as alianças, amigos, inimigos, como você bem está citando. O tempo está chegando a 8 minutos para a gente falar, né, Rony, de futebol. Vamos de futebol, esquecer Sul-Americana, vamos de Campeonato Brasileiro, que é melhor, né? Rapaz, eu vou fazer aqui, que eu não participei do programa segunda-feira, foram 3 dias de festa, 3 dias de festa e um dia de dor. Porque 27 vezes perdeu mata-mata, rapaz. Perdeu. 20. Rapaz, eu acho que tudo que foi feito no Maracanã foi aquela. E ainda mais a pior derrota que é, ganhando. Né? 4-3 do São Paulo. Eu estou falando do São Paulo. Mas não foi vingança de flamenguista, não. O Flamengo perdeu, tem que admitir que perdeu. Agora o São Paulo é mais uma eliminação. E hoje, daqui a pouquinho, tem o sorteio das chaves e mandos das quartas. Essa que eu quero ver. Imagine se cair Flamengo e São Paulo. Pode dar Flamengo e São Paulo. O Flamengo vai vir mordido. Mas eu prefiro pegar o América, o Ceará. Não quero pegar o Flamengo, não. O timão que eu diga. Bahia venceu ontem 4-0, né? Voltou a Fonte Nova. Voltou a Fonte Nova. E vai enfrentar agora o Santa Fé na Sul-Americana. Já o Vasco, que também passou, vai encarar uma presa fácil. Viu? Quem não pode dizer isso é quem Defensa e Justiça está atravessado. São Paulo. É time argentino. É o adversário do Vasco. Só o São Paulino é que não vai dizer que é presa fácil. E agora tem novo técnico, o Botafogo, que é Ramon Dias, né? Aquele jogador, né? Isso. Conhecido. Tá Botafogo vindo aí. tentando se salvar aí da zona da degola, né? E com relação aos jogos de ontem, o Palmeiras passou, já era esperado, tinha dado 3-1 no primeiro jogo, venceu de 1-0 ontem, mas é a supremacia. O treinador já estava lá no banco. O treinador já estava lá. Português. E tivemos também a vitória sobre o Juventude e o Grêmio. O Grêmio. O Grêmio venceu, mas já era tudo esperado, isso aí não teve novidade. Isso era esperado. Vou colocar na tela aqui, Wilson, as equipes da Copa do Brasil que estão no sorteio. 8 classificados, 11h30 terá o sorteio. São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Ceará, Coritiba. Aí vão ser os cruzamentos, né? Dos jogos de mata-mata. Quem é que você queria para o São Paulo? Essas aqui são as meninas dos olhos. Todos os clubes da primeira divisão estão querendo ou América Mineiro, ou Cuiabá,
ou Ceará, né? Teoricamente são os mais simples. Sim, Grêmio e Juventude foi 1-0 pro Grêmio, mas... Eu queria pegar o Cuiabá, não vou mentir. Eu acho o seguinte... Cuiabá eliminou o Botafogo. Assim, quem quer ganhar tem que pegar o grande. O grande. Porque ele perdendo pro grande antes, ele já deixa agora o que vai acontecer, ele foi eliminado. Agora dura ele ganhar do pequeno e quando for para cima do grande, perder. Mas ganhou mais dinheiro e tal, é outra história. Mas eu acho que tem nada fácil aí não. Talvez, né, se a gente olhar pelos investimentos, ontem eu estava vendo o Lisca, né, falando no programa da Fox, ele disse que o investimento do América em torno de 1.600.000. Pô, o Corinthians que ele tirou 11 milhões. Pô, a diferença é estúpida. Mês, né? Isso falando em Flamengo, em São Paulo. Então é uma diferença estúpida. A mesma coisa a gente diz o Ceará. Também é um time com o próprio Bahia, né? Que no caso da Sul-Americana, são times que têm um investimento muito menor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o Gordiola fazendo um bom trabalho lá no Ceará. O Fabrício está lembrando aqui da volta olímpica do Diniz antes de acabar o jogo. Rapaz, foi uma tortura esse jogo. O São Paulo fez o resultado, o Diniz saiu comemorando, a gente foi perdendo de 2-1, virou para 4-2. Na última bola, toma um gol. Não teve um jogador experiente para cair, simular falta, furar a bola, dar um bicão. Faltou experiência. Toda a desclassificação está tendo essa mesma desconfiança. Tá sendo isso. Falta alguém. Falta talvez o principal, que é a bola entrar na hora certa e não tomar. O problema está sendo tomar na hora errada. Porque aí não tinha nem mais como buscar, né? Então, Wilson, final de semana, Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a DJ em campo também. A DJ, né? Agora vai para o NIRB. Vai para o NIRB. Mata de São João. Exatamente. A DJ está como líder no Campeonato Baiano da Série B. E vai em busca aí de mais uma vitória. No último jogo venceu no WO, mas os 3 pontos estão na conta. E agora a equipe vai enfrentar a Unirv, que também tem 4 pontos na competição. Ok, a gente vai ficando por aqui. A semana está quase já... quase não, acabou para o programa, né? Porque nós não temos programa dia de sábado, amanhã tem mídia por aqui. Verdade, né? Com o Chico Salles. Chico Salles mandou um abraço pra gente aqui. Eu esqueci de ler o comentário dele. Chicão. E amanhã vai ser Chico Salles na Semana em Foco e outro veterinário que parece que vai confirmar ainda, então vai ser um papo muito bacana. O Mídia entende de veterinário, que é brincadeira. Mídia é uma figura, mas o Chico Salles é versátil, né? Sim, artista. Vai conversar sobre tudo um pouco, então programa imperdível, a Semana em Foco. A gente já está compartilhando aqui a imagem, a Semana em Foco a partir das 10 horas, viu, Wilson? Vai ser ao vivo pela página do Facebook do GQE Repórter e também da Semana em Foco amanhã. Gente, nós já encerramos por aqui, hein? Olha aí, tem chuva esse final de semana. Tem chuva, tem chuva. A previsão é essa. Tchau. Abraço a todos, até segunda.